Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos também que nos assistem, a paz do Senhor. Quando nós estávamos cantando essas canções, veio à minha mente e no meu coração que nós temos um chamado de Deus. E agradeço muito esse ministério, Cristã da Graça, porque isso que concretizou na minha vida foi aqui. Porque foi profetizado há anos atrás e hoje eu estou aqui, neste altar. Porque mesmo que às vezes a gente não acreditamos na palavra do Senhor, mas ela se cumpre todos os dias em nossas vidas. E hoje eu aprendo muito com o nosso pastor uma coisa muito interessante. Ele passou pelos processos de obreiro, diácono, até chegar pastor. Mas isso ele não guardou só para ele. Porque hoje ele está fazendo pastores nessa congregação. Ele quer levar essas pessoas, viver o que ele viveu com o Senhor. É isso que nós temos de viver em nossas vidas. É passar aquilo que Deus tem nos dado, para que outras pessoas venham a viver aquilo que é o propósito de Deus. Mas agora eu quero que os irmãos estejam abrindo a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Deixar os irmãos, que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E quando nós olhamos esse texto de Paulo, que ele escreveu à igreja de Corinto, a gente vem entender que Paulo, ele enfatiza uma coisa muito interessante. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e não tivesse amor, seria como metal que soa como sino que tine. O que nós entendemos? Que tudo que você fazer no ministério de Deus, você tem que fazer com amor. Não adianta eu subir no altar, pregar a palavra, se eu não amar meu próximo. Não adianta eu vir aqui para a igreja pregar a palavra, se eu não amar o Deus vivo e poderoso. Então Deus nos ensina o que? Amar Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando Paulo fala nesse texto, essas questões é para nos entender que nada sem amor acontece. Se você for ver a oração do Pai Nosso, tudo tem que ter amor. Que se você não tiver amor, não adianta você ler aquele texto como oração. Por que eu falo de palavra amor? Porque quando Jesus vai estar ali em Getsêmani, que aqueles homens vão prender Jesus, Pedro, imediatamente, ele arranca a orelha de Malco. Agora eu quero que você entenda por que isso acontece. Porque sem amor você age no seu impulso. Sem amor você age com a sua sabedoria. Mas quando você tem o amor de Cristo que invade o teu coração, tudo muda. Por que eu estou falando isso? Quando Deus derrama o Espírito Santo sobre os discípulos, você viu Pedro arrancando a orelha de alguém? Você viu Pedro brigando com alguém? Não, porque agora o Espírito Santo está dentro de você e o amor agora vira misericórdia. O amor em você agora transforma a sua vida. Então por isso que hoje eu peguei essa palavra de amor, porque em João 3,16 o que diz a palavra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho único unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse amor já é desde o princípio. Por que eu falo do amor de Deus? Sem amor Deus tinha feito nós? Tinha te formado? Foi Ele fez nós. Foi por amor que Ele deu tudo por nós. Outra situação também no Antigo Testamento, que a palavra também vai nos dizer, que quando Moisés estava como um príncipe, ele começou olhando uma situação que um egípcio estava maltratando um que era dos dele, da descendência dele. O que Moisés fez? Moisés foi e matou aquele egípcio. Mas agora eu quero que você entenda, quando Moisés começa a ter uma vida com Deus, Moisés começa a escutar Deus, você vai ver que Moisés é transformado. Porque quando o povo peca contra Deus, o que Moisés faz? Ele prostra diante de Deus e pede pela misericórdia.
Então, Paulo nos ensina que nós devemos amar com o amor de Jesus. E esse amor de Jesus só nos invadiu o nosso coração é quando você recebe o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você não vai amar o teu próximo. Sem o Espírito Santo você não vai abraçar ninguém. Porque quem nos comove é o Espírito Santo. Por isso que eu falo, eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. O amor de Jesus não parou, o amor de Jesus continua. Esse amor está nas nossas vidas todos os dias. E por isso que eu falo que sem amor nada tem importância. Então o amor, ele é paciente. Não se irrita facilmente e suporta a dificuldade com calma. O amor, ele faz isso. Você agora vai ter calma de resolver a sua situação. Antes de você agir, você vai pensar para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então o amor de Deus, ele nos invadiu desde o princípio da criação e do mundo que foi feito. Mas Deus não amou só as plantas que Ele fez. Ele não amou os animais que Ele colocou. Ele não amou a água que ali estava. Mas Ele amou quando Ele pega ali o pó da terra e faz o homem a ter vida. Olha como o amor de Deus nos invade. Olha como o amor de Deus também nos transforma. Paulo, que era perseguidor, agora passa a ser perseguido. Porque Paulo agora entende que sem amor e sem misericórdia você não vai agradar a Deus. Porque se o amor de Deus está em você, tem que mudar as suas atitudes. Você tem que mudar o seu jeito de agir. Você vai pensar conforme Jesus pensava. Como é que Jesus fazia nessa situação? Como é que eu vou fazer naquele momento, Senhor Jesus? Porque agora você quer falar como Jesus. Agora você quer andar como Jesus. Agora que você quer fazer tudo conforme Jesus fazia. Jesus, quantas vezes foi confrontado, ele podia ter falado coisas que desagradável, mas Jesus, pela sabedoria, falava com amor. Jesus, ele transformava a vida através da tua palavra. Jesus transmitia este amor que era do Pai para nossas vidas. Então esse amor invadiu o coração de Paulo, e Paulo foi o maior evangelista da palavra do Senhor, porque Paulo tinha um amor de Jesus. Paulo não andou com Jesus, mas ele viveu uma vida com Jesus. Paulo deixou, Senhor, me dá toda a palavra da parte de Deus, me conduz agora, Senhor, para que eu leve, meu Pai, a tua palavra. Então Paulo entendeu que sem amor nada adianta. Antes Paulo fala algo muito importante nesse texto. Eu agia como menino, eu falava como menino, mas agora eu cresci e agora eu mudei a minha atitude. A minha vida já não é de menino, mas agora a minha atitude é outra. Porque menino não sabe o que faz, mas você adulto sabe o que faz. Porque você tem um conhecimento de uma pessoa madura, porque você é adulto, você já está amadurecido. Você agora não vai estar querendo tomar só leite, agora você tem que tomar coisa sólida. E a palavra do Senhor, ela é sólida. A palavra, ela purifica, a palavra transforma nossas vidas. Sem amor, nada vai adiantar. E por que o amor de Deus nos invade? Porque sem amor, como é que eu vou amar meu irmão? Não é fácil. Jesus ensina a amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil. Você amar alguém que te irrita, amar alguém que às vezes te afronta, não é fácil. Mas Jesus, ele suportou tudo. Porque quando fala que o amor tudo supera, tudo suporta, Jesus passou por isso. Paulo também, na mesma forma, ele passou. Paulo foi ali agredido, zombado, apanhou várias vezes, passou por naufrágio, foi picado por serpente, mas Paulo tinha amor no coração. Paulo preocupava quando aquele navio estava ali para ser naufragado. Ele falou: Deus me manda falar para vocês que ninguém vai perder a vida, porque Ele vai nos salvar. E Deus cumpriu aquilo na vida de Paulo. Paulo, tudo que você está passando, eu acho também interessante. Jeremias, quando cai no calabouço, que ele apanha tanto, Senhor, por que isso está acontecendo? Jeremias, você não entendeu? Tudo é permissão minha.
Você está passando por luta porque Deus está deixando você passar. Às vezes você pensa assim, mas por que eu passo por tanta coisa, por tanto sofrimento? Mas às vezes você não entende que isso é necessário você passar. Mas quando você está firmado na rocha, quando você está firmado em Jesus, você suporta todas as coisas. Então é interessante que Paulo, nesse texto, ele nos ensina: eu posso profetizar, eu posso fazer tanta coisa, mas sem amor, não vai ter nada. Vai ser como está vazio. Então nós devemos amar como Cristo amou a igreja. Amar a igreja, o ministério, para que nós possamos viver todos os dias o que o Espírito Santo tem a dizer no nosso coração. E amor é uma palavra tão pequena, mas ela é grande diante do Senhor. Amor é tudo na nossa vida. Amar a igreja como você ama a tua esposa, é você dar a tua vida por ela, é você dedicar por ela, porque tudo que Jesus nos ensina, que esse amor, ele nos completa todos os dias na nossa plenitude. Esse amor que no momento que às vezes você está triste, você é consolado pelo Espírito Santo. Quem já passou um momento que está triste, às vezes você pensa, eu estou sozinho, mas você não está sozinho. Jesus está do teu lado, ouvindo a tua oração, o teu choro. Quantas vezes nós derramamos nossas lágrimas, mas a Bíblia nos ensina que no dia que o Senhor voltar, todas as lágrimas Ele enxugará. Você já pensou? Às vezes você pensa, cada lágrima que você tem derramado por alguém, cada choro que você derramou por uma vida que não está na presença do Senhor, não é em vão. Eu perdi muito algo, irmão, que é muito importante. Às vezes você vai no monte, como ontem nossos irmãos foram. Cada pegada sua no monte tem um valor para Deus. Cada choro naquele monte que você estava tem valor para Deus. Você tem um valor para Deus e você tem que reconhecer isso. Porque se Deus não reconhece sua vida, Ele não tinha formado você. Por que Deus queria nos formar, mesmo sabendo que nós ainda seria agressivo, rebelde, ou às vezes não aceitaria o amor dele, mas Ele quis te fazer. Você já parou para pensar? Paulo podia estar ali, um homem excluído, porque era um homem perverso, mas Deus fala, esse é um instrumento, é um vaso na minha mão que eu vou usar. Se fosse olhar, Paulo estava sendo rejeitado pelos judeus naquele momento, mas Jesus trouxe ele para perto. Paulo, eu preciso de ti, porque agora esse homem agressivo vai ser transformado. Esse homem agressivo não vai fazer aquilo que ele fazia. Paulo conhecia a palavra de Deus, ele conhecia todas as coisas, mas Paulo não sabia o que ele estava vivendo juntamente com os fariseus. Ele não tinha bondade e misericórdia mais, porque todo aquele que pregava a palavra de Jesus para Paulo era como se era uma pessoa que era rebelde. Mas quando Jesus invade o coração de Paulo, e Paulo se prostra ali, quando ele estava cego, quando ele estava ali sem comer e sem beber, em jejum naquele momento que ele falou, eu preciso de Deus na minha vida. Então Paulo ali, ele recebe aquele profeta e cura Paulo naquele momento. Então Paulo entende que Deus está na vida dele. Então Paulo entende que agora ele não é o mesmo Paulo que ele era, mas agora é um Paulo que vive para Jesus. Agora o amor também, ele fala que é bondoso. E o amor tem que ter bondade. Sem bondade nada também fará. O amor também não é invejoso, como diz a Escritura. O amor não tem inveja. O amor não é orgulhoso, é humilde e modesto. O amor não é arrogante. O amor não é rude e nem egoísta. Não irritável, não rancoroso, não se alega com injustiça, mas se alega com a justiça de Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Como é que está nossas vidas? Nós estamos suportando? Nós estamos suportando as coisas que estão vindo e vai vir muito mais? Será que esse amor do Senhor está no nosso coração? É a pergunta do Senhor nessa noite.
é a pergunta do Senhor: como é que nós estamos transmitindo esse amor para as pessoas? Será que as pessoas têm visto Cristo com esse amor no nosso coração, em nossas vidas? Será que nós estamos vendo, né, que esse amor de Jesus está invadindo o ambiente que nós estamos? Que adianta eu falar de amor se eu não tenho amor no meu coração? Que adianta eu falar de amor se eu brigo com um colega de trabalho, se eu brigo na minha casa com a minha esposa? Não adianta. Esse amor não adianta. Mas o amor fraternal, esse amor que Deus nos colocou no nosso coração, que Ele continua nas nossas vidas. Não desgruda desse amor de Deus na sua vida, porque você vai ser recompensado. Porque Deus tem uma herança para você guardada, um projeto na sua vida. Eu não sei como é que você chegou aqui, como é que está seu amor diante de Deus, mas se o seu amor está muito longe daquilo que você quer, aproxima do Senhor Jesus, aproxima dele, que ele vai derramar esse amor dele agora na sua vida, porque o seu amor agora vai ser transformado na sua vida, e você vai agir com sabedoria, você vai agir com consciência, você vai agir com soberania, porque você está vivendo com Jesus, você está andando com Jesus, você fala como Jesus, você prega a palavra como Jesus. Então você nessa noite recebe essa palavra da parte do Senhor. Vamos louvar o Senhor? Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia.